Céu em Família, o amor de Deus de casa em casa. Eu quero hoje bater um papo informal com vocês, falando sobre um tema muito especial. Faça uma coisa de cada vez. Aqui nós ministramos a vida espiritual de cada um de vocês, de forma que vocês possam crescer, avançar e principalmente conhecer o Senhor Jesus. O tema de hoje se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, que diz: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita de Deus Pai. Quantas vezes você já se flagrou tentando resolver tudo na sua vida e só chama a Deus quando tudo dá errado? Quantas vezes você tentou administrar as perdas pela sua própria força? Esse texto deixa bem claro que existe alguém que suportou tudo na cruz. A cruz não é um símbolo de derrota. A cruz é um símbolo de vitória, de transformação, de mudança. Jesus, ele se fez carne e veio a este mundo. Para quê? Para resgatar a minha vida, a sua vida, as nossas famílias, para nos dar a garantia de que seríamos abençoados por esse Deus que nos criou. Porque não temos a capacidade plena de cuidarmos da nossa própria vida. Temos capacidade intelectual? Eu tenho, mas eu não confio em todos os diplomas que eu tenho pendurados na minha parede. Eu confio no poder de Deus. E neste dia, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você comece a entender que a vida pode ser muito mais simples, fazendo uma coisa de cada vez. Veja só, você não é uma máquina, você é um ser humano. Você é formado por emoções, certo? Sangue circula pelo teu corpo, inúmeras terminações nervosas, e nós somos muitas vezes oscilantes diante de cada situação. Até quando você vai acreditar que tem todo o potencial e força para resolver os problemas? Faça uma análise rápida da sua vida e veja se realmente você conseguiu, até o dia de hoje, deixar tudo como você queria. Faça uma análise. Fez? Com certeza que não. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós uma necessidade, a necessidade de sermos filhos de Deus e a necessidade de compreendermos que precisamos desse Pai que nos criou. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você diga assim, mas no que vai cooperar? O problema, a perda, o desemprego, a enfermidade, a separação, o divórcio, tantos são os problemas. Você pode apresentar seja qual for o problema para esse Deus. E esse Deus com certeza vai direcionar você. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28 exatamente isso. Tudo coopera juntamente. Por quê? Porque através dos problemas podemos identificar Deus, conhecer Deus, crescer no conhecimento de Deus. E o objetivo é exatamente esse, que a gente possa a cada dia conhecer esse Deus. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que significa pisaduras? Significa você andar no caminho que Deus já andou através do Filho Jesus. E Jesus, ali na cruz do Calvário, resgatou a minha vida e a sua vida. Carregou todos os nossos pecados. Não há um pecado que você possa apresentar que Deus não possa perdoar. Ele quer perdoar você. Nesse dia, nesta reunião Céu em Família, toda a carga, todo o peso, toda a tristeza, tudo que está impedindo você de avançar, tem que realmente cair por terra. É necessário você entender os mecanismos para que isso aconteça. Primeiro, priorize Deus na sua vida. Faça um teste. Na tua vida você já priorizou tantas coisas e não deu o resultado que você esperava. Priorize Deus. Coloque Deus realmente como aquele que você se relaciona de manhã, de tarde, de noite, aquele que você tem comunhão, certo? Aquele que você pode conversar abertamente. Deus não quer que você se relacione com Ele como se você fosse um robozinho. Não, Ele sabe que eu e você temos falhas e Ele quer nos lapidar, nos transformar, nos modificar. Para que a vida seja mais simples, é necessário você entender que a palavra de Deus, ela está a seu favor, ela não está contra você. Ele quer o seu bem, Ele quer que você entenda, Ele quer que você entenda
que a palavra de Deus, ela vai alimentar você. Por isso que a palavra de Deus é chamada de pão. E Jesus é chamado de o pão vivo que desceu do céu. Então é alimento para a minha vida, para a sua vida. Agora, como é que você vai ficar de pé se não se alimentar diariamente? Como é que você vai ter forças no teu dia a dia se não se alimentar? Falando em termos espirituais, se você não se alimenta da palavra de Deus, você se sente fraco. Em se sentindo fraco, você não consegue enfrentar o dia a dia, as dificuldades, as limitações, tudo que se levanta contra você pela tua própria força. É por isso que quando você está lá no chão, quando já não há mais nenhuma possibilidade, aí você fala assim, eu vou falar com Deus, eu vou buscar a Deus. Mas aí, quantas perdas, quantas adversidades, quanto tempo perdido, quantas situações que Deus poderia te dar uma resposta tipo, vai, não vai, espera, pensa, analisa. Comece a fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, priorize Deus. Segundo, coloque a sua vida diante de Deus e busque se santificar. Ninguém é perfeito. Santificação é você saber que você pode fazer 99,9%. O 0,01, deixa com ele. Ninguém é perfeito, pleno, absoluto, ninguém. Todos nós temos as nossas falhas. É por isso que nos aborrecemos no trabalho, no ambiente familiar, com amizades às quais muitas vezes demos valor a vida inteira. Mas com Deus, você nunca vai se decepcionar. Por isso, primeiro Deus, segundo, sua própria vida diante de Deus. Terceiro, sua família. A família que muitas vezes não tem a percepção, como você teve, de vir aqui ao nosso Céu em Família, vir aqui a esse grupo para poder transformar a realidade que você está vivendo. Se você começar a compreender isso e andar desta maneira, se você começar a entender essa dimensão de situações, tudo vai ficar melhor para você. A família é o bem maior que Deus criou. Mas nós não escolhemos as pessoas que fazem parte da nossa família. Nós não escolhemos as pessoas que vão ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Agora, nós podemos em Deus acreditar que Ele pode transformar, acreditar que Ele pode resgatar, acreditar que Ele pode acabar com todo nível de maldição, toda a adversidade, todos os problemas, tudo que se levanta, criando a desarmonia dentro da família. Então a família também é uma das prioridades. Aí depois vem o quê? O seu trabalho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso trabalho. Muitas vezes a inversão das prioridades acaba fazendo com que você não alcance o resultado esperado. O dinheiro é bom, o trabalho é bom, mas o dinheiro tem que servir você. Então, dentro do tema de hoje, faça uma coisa de cada vez. Eu quero desafiar você a estabelecer essas prioridades. E aí sim, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ver que seguir Jesus não é peso. Muitas pessoas pensam que seguir Jesus é peso, é religião, tem que ir a cultos sem parar, tem que ir à igreja toda hora. A gente vem à igreja, sabe por quê? Porque a igreja é o conjunto de pessoas que pensam da mesma maneira, que querem se ajudar, que querem louvar a Deus. É por isso que muitas vezes pensamos assim, eu busco a Deus na minha casa. Aliás, você está aqui reunido numa casa, num grupo familiar, mas é necessário você vir conhecer a igreja, começar a caminhar dentro da igreja. Não na igreja, instituição religiosa, mas na igreja, conjunto de pessoas que podem se ajudar mutuamente. Algumas têm mais problemas, outras têm menos problemas, algumas são mais fáceis de lidar, outras nem tanto. Quando nós começamos a entender tudo isso, a gente vê que pode avançar, crescer como ser humano. Sair daquele egoísmo, das limitações. E é exatamente para isso que nós podemos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, para Cristo viver em mim e em você, é necessário a gente restabelecer essas prioridades. É tempo desta mudança, é tempo dessa transformação. Quando nós começamos a entender isso, nós podemos crescer. O objetivo do Céu em Família é que você a cada semana venha nesta reunião para crescer. É o seu tempinho, é uma reunião de 1 hora e 15 minutos que você está separando para quê? Para estar investindo no seu crescimento espiritual. Quando você entende tudo isso e estabelece as prioridades, tudo vai dar certo. Você vai andar de uma maneira mais leve, mais natural,
Você não vai ficar aflito. Eu sou psicanalista clínico, então eu trabalho o dia todo na minha clínica com pessoas que têm seus problemas emocionais, algumas tomam medicação, algumas não conseguem tomar posse da bênção, da vitória, da felicidade. Por isso eu digo para você, não só como apóstolo, pregador da palavra de Deus, mas eu falo com você também como um profissional da área de saúde mental, certo? Para que você entenda que só Jesus, Ele pode estabelecer a linha de equilíbrio para que a sua vida seja uma vida com qualidade. É a qualidade de vida natural e espiritual se encontrando. Para quê? Para que você viva em paz. E a Bíblia diz que Jesus nos deu a paz. A Bíblia diz que Ele nos deu a paz e a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? É dinheiro, é poder, é prazer sexual. Só que quantas pessoas você conhece que têm tudo isso e não são felizes? Quantas? Eu conheço várias pessoas. Não são felizes, não são alegres. Muitas delas usam o próprio dinheiro e o próprio poder para uma chamada, vamos dizer, autodestruição. Não é isso que Deus tem para você. Deus está chamando você para uma coisa mais simples, para entender as suas limitações e saber que Ele quer te amar. Ele quer amar e ser amado. Os homens que transformaram Deus numa religião, os homens que transformaram Deus numa espécie de manipulação de massa. Eu não prego esse tipo de evangelho. Eu prego o evangelho simples da Bíblia, que está preenchendo você e que nesse exato momento o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. É algo que faz você caminhar e não que escraviza você. Não. A Bíblia diz que nós somos doulos. Doulos quer dizer escravo, mas não é qualquer escravo. Escravo quer dizer aquele que aceitou servir a esse Deus. É isso. Não é por força, não é por violência, é pelo Santo Espírito de Deus. E eu quero dizer para você que nesse dia de hoje, daqui a pouquinho o líder da célula vai bater um papo informal com vocês e vai poder trocar um pouquinho de ideias dentro do tema de hoje. E vocês vão poder analisar e ver que muita gente aqui na célula faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nada. Para no meio, volta para trás. Mas analise, se você chegou ao meio de qualquer situação na sua vida, a mesma distância para voltar é a mesma distância para concluir. Isso é matemática. Então comece a visualizar isso na sua vida. Eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero que você venha conhecer a Igreja Apostólica Batista Projeto Céu, na rua Nabuco de Araújo, 303, aqui na cidade de Santos. Vai ser um prazer eu receber a sua visita e com certeza Deus vai te abençoar. Nós temos reuniões às quartas, que é o nosso culto de santificação às 8 horas da noite, sexta-feira, que é o nosso culto de busca do poder do Espírito Santo, aos sábados nós sempre temos uma programação especial para casais, para jovens, para toda a família, e aos domingos, às 5:30 da tarde, nós temos o nosso seminário teológico ID, também a classe de novos membros, você não paga absolutamente nada, e às 7:30 da noite, nós temos nosso culto Celebração da Família, onde nos reunimos para adorar esse Deus. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero profetizar a graça de Deus sobre você e quero que você fique muito à vontade com o líder da célula para continuar esse bate-papo que tem por tema, hoje, faça uma coisa de cada vez. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, é pela autoridade que há no Teu santo nome nesta hora que eu quero declarar, Senhor, que cada vida que está aqui nesta célula vai ser tremendamente abençoada, meu Pai querido, no dia de hoje. Eu quero repreender a tristeza, a angústia, as enfermidades, as dores, tudo que tem se levantado contra esta vida. Eu quero, pela autoridade que me é dada no Teu santo nome, profetizar, Senhor, que a Tua unção seja liberada. Unção é poder e eu creio no Teu poder, Senhor. Por isso vai tocando em cada vida, vai enxugando dos olhos de cada um toda lágrima. Eu abençoo cada vida neste momento e eu declaro, Senhor, que cada pedido de oração que eles vão colocar, Senhor, diante de Ti, o Senhor já está agindo, o Senhor já está operando. É exatamente o que eu te peço, é exatamente o que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu tenho certeza
que o Senhor te abençoou. Eu tenho certeza que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Por isso, não falte a nenhuma reunião do Céu em Família. Eu sou o apóstolo Juarez Torres e eu quero que você continue aqui com a gente, mas na próxima reunião eu tenho uma palavra que vai edificar você. Pare e pense. Jesus ama você e eu também te amo. Céu em Família, o amor de Deus de casa em casa.